No livro de Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus 28. Aleluia. Nós vamos hoje falar a respeito da autoridade da ressurreição. A autoridade da ressurreição. Aleluia. Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, a palavra de Deus diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, que nós possamos desfrutar dela, Senhor, que ela possa ser, ó Pai eterno, como uma semente e ser lançada numa terra fértil, dando o seu fruto, Senhor, meu Pai, na época certa. Que nós sejamos, ó Pai eterno, frutificados, ó Pai, através desta palavra, transformados, não nos conformando às necessidades e aos conceitos deste mundo, mas sim nos conformando aos moldes desta palavra que é viva e eficaz. Em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como foi a sua semana pós-Páscoa? Como você se sentiu durante esta semana após mais um ano celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo? Que dias maravilhosos, não é mesmo? Dias depois desta celebração. Se lembrar que Ele fez tudo por amor, se lembrar que Ele se entregou por nós, por nossos pecados, nos renova as forças para seguir adiante, lutando e avançando. Não é isso? Mas hoje eu quero aqui com vocês, à luz da palavra de Deus, deslumbrarmos como foram os dias pós-Páscoa, ou os dias após a morte e ressurreição de Cristo para os seus discípulos. Como foi que todos aqueles que seguiram Jesus enfrentaram estes dias após a morte e a ressurreição de Cristo? Bom, vemos aqui no início do capítulo 28 que as duas Marias encontraram o sepulcro aberto e vazio. Era para ser algo maravilhoso, mas a palavra nos conta que isso foi seguido de um grande terremoto. Um anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Perceba aqui uma coisa já de imediato. Vocês perceberam que a pedra foi removida na presença das mulheres e dos soldados? Um anjo veio e, ao menos pelo que podemos compreender da palavra aqui, ele rolou a pedra, removeu a pedra. Quero enfatizar aqui neste ponto, ou neste cenário, 2 pontos que nos ajudarão a entender tudo isso. Primeiro, preciso que vocês percebam e entendam o seguinte ponto. A pedra foi removida na frente de todos eles, mas Jesus já havia ressuscitado. Você conseguiu captar? Você, como diz o pastor Cristiano, conseguiu pegar o código aí? Entenda isso. O milagre da ressurreição já havia acontecido, mas a pedra impedia aquelas pessoas de visualizarem o milagre. Foi necessário remover a pedra para eles poderem contemplar o milagre. Você entendeu agora? Muitas vezes em nossa vida acontece da mesma forma. As pedras vão nos impedindo de visualizar o milagre. Os problemas, as dificuldades, as aflições, tudo isso vai nos impedindo de enxergar tudo o que Cristo já fez por nós. Em alguns casos, chegamos até mesmo a não conseguir mais acreditar que Jesus Cristo já ressuscitou e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Triste isto. O segundo ponto é, você se lembra do episódio da ressurreição de Lázaro? Jesus se colocou diante do túmulo fechado. Lázaro ainda estava lá dentro, morto. Jesus manda remover a pedra e somente após isso, após a ordem de Jesus, é que Lázaro foi ressuscitado. Um ponto importante aqui. No caso de Lázaro, para realizar a vontade do homem, foi necessária a intervenção
de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus teve que clamar, teve que pedir, teve que intervir. Você percebeu isso? No caso de Jesus, ninguém precisou intervir para que o propósito de Deus se concretizasse nele. Nem a pedra foi removida por homens, nem a ressurreição aconteceu porque alguém deu alguma ordem. O propósito se cumpriu e pronto. Vamos aprender uma coisa aqui neste ponto. Deus não precisa da ajuda de ninguém para cumprir o seu propósito. Quem precisa da ajuda e do poder, do auxílio de Deus para alcançar alguma coisa, somos nós. Quer um segredo para que os milagres de Deus possam chegar até a sua vida? Você quer um segredo para que os milagres de Deus alcancem você e sua família? Se submeta ao propósito de Deus. Se submeta ao propósito dele para a sua vida. Simples assim. Se estivermos dentro do propósito dele, se estivermos dentro do propósito de Deus, é ele mesmo quem vai cumprir tudo aquilo que precisa para que as promessas se cumpram em nós. Simples assim. Você quer viver o milagre de Deus? Você quer receber as promessas que Deus tem para a sua vida? Basta você se submeter ao propósito de Deus. Basta você se alinhar à vontade de Deus. Pois fazendo isso, você vai estar alinhado com a vontade de Deus e é Ele mesmo quem vai fazer com que as promessas dele se cumpram na sua vida. Amém? Bom, daí em diante, do versículo 5 ao versículo 8, o anjo que aparece ali tenta acalmar estas mulheres e fazerem elas se lembrarem daquilo que o próprio Jesus já havia dito a todos os que seguiam ele em vida. Essas mulheres haviam abandonado a fé no Cristo, Filho de Deus. Elas já não estavam mais indo constatar o cumprimento que o próprio Filho de Deus havia prometido. Elas estavam indo cuidar do corpo de um mestre que havia morrido. Tanto que elas já haviam se esquecido de instruções importantes que Jesus havia dado poucos dias antes. No capítulo 26 de Mateus, Jesus já havia instruído a todos que eles deveriam todos irem para a Galileia após a sua morte, pois ele haveria de ressuscitar e se encontraria lá com eles. Vamos analisar este cenário. Olha só como é fácil nos esquecer de instruções e ensinamentos importantes de Jesus. Assim como estas mulheres, nós também fazemos isto diversas vezes. É só a situação ficar ruim, é só as coisas parecerem sair do nosso controle que pronto, nos esquecemos de seus ensinamentos. A ansiedade bate e nós não nos lembramos do que Jesus diz no próprio livro de Mateus, lá no capítulo 6, nos versos 25 ao 34. Olha só o que verso 25 diz. Por isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E quando o medo vem, será que nos lembramos do episódio de Jesus Cristo acalmando a tempestade no mar da Galileia?
Será que oramos como Ele nos ensinou? Será que usamos nossa fé como Ele nos instruiu? Creio que na imensa maioria das vezes, agimos igual a estas mulheres. Acabamos nos esquecendo de todos os ensinamentos. Outra coisa, onde temos ido buscar o nosso consolo? Onde temos ido buscar o nosso alento? Estas mulheres foram no sepulcro, lugar de morte, buscar respostas e consolo que só Jesus Cristo, que é a vida, pode nos dar. Apesar de todas as promessas que Jesus Cristo, de todas as demonstrações de poder que elas haviam presenciado, se esqueceram de tudo no momento da tristeza e angústia e foram buscar respostas no lugar errado. Creio que muitos de nós temos feito o mesmo em nossos dias. Não conseguimos visualizar um Cristo vivo, soberano. Achamos que Ele pode atuar na vida de Lázaro, na vida do João, na vida do Zé, na vida de todo mundo, menos na nossa própria. Mas Jesus é misericordioso. Jesus é misericordioso. Foi misericordioso com elas e continua sendo conosco nos dias de hoje. O anjo as relembrou das instruções e Deus nos faz também nos nossos dias recordar de todas estas instruções. De que maneira? Através de sua palavra e através do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós é que precisamos nos recordar, nós é que precisamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus tem dito a nós e precisamos também olhar com os olhos da fé para tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos alerta e nos orienta. Nos 2 próximos versículos, o evangelista Mateus relata então o aparecimento do próprio Jesus a elas e desta maneira ele as consola, assim como ele faz conosco. O próprio Jesus, às vezes, em meio ao caos, o consolo que sentimos na presença de Deus é tão real que parece que o próprio Jesus veio nos abraçar e nos consolar, assim como ele fez com aquelas mulheres. Jesus, então, reafirma em nós, assim como ele fez com aquelas mulheres, as suas orientações. Aquelas mesmas, no caso das mulheres, aquelas mesmas que ele havia feito lá em Mateus 26. E as manda irem junto com os demais seguidores, até a Galileia, para ali então todos serem instruídos. Da mesma maneira que ele faz conosco, ele nos instrui a ir até a presença de Deus, para que na sua presença nós possamos ser instruídos. Aleluia. Mas a vida não é tão simples assim, não é mesmo? Ouvir e obedecer às instruções de Jesus Cristo não significa que estaremos livres das perseguições e das adversidades. Enquanto os discípulos se dirigem até a Galileia, os soldados romanos e os sacerdotes se reúnem no Sinédrio, e esse Sinédrio é uma espécie de Senado, uma espécie de STF de nossa época, para que ali, de alguma maneira, eles consigam desconstruir, anular o fato da ressurreição de Cristo. Para tanto,
Os maiorais do sinédrio subornam os soldados para que estes aleguem que o corpo fora roubado pelos próprios discípulos no meio da noite. E que tudo não passava de uma picaretagem e um charlatanismo. Essa história inventada pelos maiorais do sinédrio percorreu multidões naquela época. Mas os discípulos se mantiveram firmes em direção à orientação de Jesus Cristo, indo para a Galileia. Vamos tentar analisar este ponto. Bom, primeiro, até os dias de hoje acontece desta mesma forma. O fato de seguirmos a Cristo não significa que seremos livres das perseguições, das aflições ou das adversidades. Enfrentaremos lutas e aflições da mesma maneira. A diferença é que estaremos protegidos por Ele. Estaremos firmados nele, estaremos sendo fortalecidos pelo próprio Jesus Cristo para seguirmos adiante. Outro ponto é que não sei se você percebeu, mas houve uma conversa de que a ressurreição foi uma farsa, que Jesus Cristo não estaria vivo. Em outras palavras, não há poder nenhum em Jesus Cristo e a fé dos discípulos foi vã. Era mais ou menos isso que estava circulando naquela época. E deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Isto ocorre até os dias de hoje. As pessoas continuam pensando que tudo é uma lenda, uma bela história fictícia. Alguns pensam até que trata-se de uma história de motivação, de uma coletânea de pensamentos positivos, como que se fosse uma ferramenta motivacional para ativar o poder do pensamento. Não podemos deixar que isso circule como se fosse uma verdade. Nós devemos dar a Cristo o devido lugar que Ele merece em nossa vida. Não trata-se de somente um poder do pensamento, de uma ferramenta motivacional. Trata-se de nossa fé no Filho de Deus, que ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que muito em breve Ele irá voltar para nos buscar. Precisamos retomar isso. Não podemos deixar que, como na época dos discípulos, esta verdade de que Jesus não ressuscitou, de que é somente uma história motivacional, isso não pode tomar o mesmo corpo em nossos dias. Precisamos, através da nossa pregação, através da nossa vida, nós precisamos anunciar que Jesus Cristo ressuscitou de fato. Aleluia. No versículo 17, os discípulos já aparecem diante de Jesus. O cenário de alívio e consolo já estava ali com eles. A palavra diz que ali eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Que interessante isso. Todos, a palavra de Deus diz, todos o adoraram. Mas, mesmo todos o adorando, alguns duvidaram. Surpreendente, eu diria. É possível adorá-lo, mas não confiar nele? É possível render-lhe graças, mas não nos render em sua presença? Sim, parece que é. A palavra de Deus parece que está nos mostrando isso.
Isso já havia acontecido antes com o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus entra em Jerusalém e a grande multidão o adora, o reverencia gritando, Hosana, e estendendo as suas próprias vestes para que ele pudesse passar. Mas logo após este episódio, entregaram ele para ser morto, preferindo até mesmo um criminoso em seu lugar. Afinal, todos vocês se lembram do episódio envolvendo Barrabás. Será que nós não estamos fazendo o mesmo em nossos dias? Será que não o adoramos durante as suas entradas triunfais em nossa vida? Quando ele entra em nossas lutas para nos auxiliar, nós prestamos a adoração, mas duvidamos dele em meio ao nosso sofrimento? Deixo esta dúvida para que, como diz o apóstolo Paulo, julgue-se cada um a si mesmo. Será que nós não temos o adorado quando nos convém, mas negado ele, duvidando da sua eficácia quando o calo aperta, como costumamos dizer? Fica aí a reflexão para que cada um possa meditar acerca disto. Será que não estamos fazendo o mesmo em nossos dias? Aos que concluem que se enquadram neste perfil, ou seja, aqueles que chegarem à conclusão que nós estamos agindo da mesma maneira em nossos dias, temos na própria passagem uma esperança. A própria palavra de Deus nos dá uma esperança. Tomé, ao se deparar com a dúvida, não hesitou. Pediu a Jesus Cristo uma prova de que se tratava do seu mestre ali na sua frente. E Tomé ali mesmo recebeu, como diz o evangelista Lucas, lá em Atos 1:3, provas incontestáveis e infalíveis de que era realmente o Filho de Deus ali na sua frente. Se você hoje duvida, ou se em meio às suas tribulações, você ainda duvida de que Jesus Cristo ainda está contigo, peça hoje mesmo a Cristo que ele se revele a você, com provas incontestáveis de sua existência, para que hoje mesmo todas as dúvidas que pairam sobre o seu coração possam ser aniquiladas. Após aniquilada toda a dúvida que ainda pairava sobre alguns dos discípulos, Jesus então revela a eles a sua autoridade. Anuncia a eles que céu, terra e terra estavam sobre o seu domínio e autoridade. Não que eles já não a tivessem observado, mas que dali para frente eles iriam desfrutar dela. A partir dali, eles fariam uso desta autoridade herdada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um ponto que eu quero enfatizar aqui com você neste momento. Você conseguiu captar a importância da experiência que falei um pouco antes? O quão importante é para nós aniquilarmos toda a dúvida que paira sobre nossas mentes? Somente após a dúvida ter sido aniquilada, eliminada, é que Jesus anunciou a eles a sua autoridade.
quer desfrutar desta mesma autoridade que os discípulos herdaram e desfrutaram? Ser livre de toda dúvida que ainda possa pairar sobre o seu coração? Peça hoje mesmo, agora, aí onde você está, para que Deus, para que Jesus Cristo possa, da mesma forma que Ele se revelou aos discípulos com provas incontestáveis e infalíveis, de que se tratava mesmo dele ali na presença dos discípulos, peça para que Ele se revele a você nesta noite. Peça para que Jesus Cristo possa se revelar a você de uma forma que fique incontestável a presença dele na sua vida, pois isso será importante para você na sua vida cristã. Na sequência do capítulo, nos 2 últimos versículos, Jesus revela a eles o porquê eles haveriam de precisar de sua autoridade aqui na terra. A grande comissão. Isso mesmo, a grande comissão. Através desta autoridade, a palavra do Evangelho de Cristo rompeu as barreiras, venceu a morte, superou as adversidades e chegou até aos nossos dias. Este mesmo Evangelho nos convida no dia de hoje a desfrutarmos desta autoridade que só é possível através da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo só foi possível chegar até a nossa vida nos nossos dias porque os discípulos desfrutaram da realidade, da autoridade da ressurreição de Cristo na vida deles. A celebração da Páscoa, a nossa vida cristã, a celebração da morte e da ressurreição de Cristo, ela não pode ser somente um evento a ser lembrado durante uma época do ano. A morte e ressurreição de Cristo não pode ser somente mais um dos dogmas que as religiões enfatizam durante ou na sua declaração de fé. A morte e ressurreição de Cristo não pode ser somente mais uma das pregações que são enfatizadas nos ritos dos cultos de nossas igrejas. A morte e ressurreição de Cristo, ela tem que ser viva e eficaz em nossa vida. Ela tem que ser uma realidade em nós. Tem que ser algo no qual nós realmente acreditamos, porque é somente através da autoridade da ressurreição de Cristo é que nós poderemos anunciar o Evangelho de Cristo aos demais. É somente através da verdade da ressurreição é que a nossa fé, ela não será vã. É somente através da realidade da ressurreição é que nós viveremos as promessas que Jesus Cristo tem para a nossa vida. Que nós possamos desfrutar desta autoridade de Cristo em nossas vidas, espalhando as boas novas da salvação, deixando que Deus nos use para alcançar aqueles que estão aflitos e angustiados, escravizados pelo pecado, anunciando a estes que Jesus Cristo é a esperança para o aflito e o perdão para o pecador. Que nós possamos desfrutar desta autoridade da ressurreição, como uma igreja que crê que Jesus Cristo ressuscitou e vive para toda a eternidade. Que nós possamos ter esta certeza em nosso coração para podermos desfrutar
da plena presença do poder e da autoridade de Cristo em nossa vida. Somente através dessa convicção, é somente através da verdade da ressurreição de Cristo que nós teremos autoridade para curar os enfermos, libertar os cativos, aliviar aqueles que estão jogados nas garras do pecado. É somente através da autoridade da ressurreição que nós iremos ser eficazes no anunciamento do evangelho da salvação de Cristo. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, desfrutar desta autoridade, desta verdade que é revelada na ressurreição de Cristo. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, crer que Ele ressuscitou, que Ele hoje está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que Ele irá voltar para nos buscar, para que nós possamos, juntos com Ele, reinar para todo sempre. E isso só é possível através da autoridade da ressurreição. Que você possa ter esta autoridade sobre a sua vida, que você possa ter a certeza da ressurreição de Cristo, não somente nas semanas que envolvem o Natal, mas que esta seja uma verdade que você leva com você por toda a tua vida. Que a sua vida, que a sua vivência cristã seja regada da autoridade da ressurreição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ainda mais em cada coração, que ele possa ser a fonte da transformação através desta palavra, e aquilo que eu não fui capaz, aquilo que eu não tive capacidade de elucidar e esclarecer para você, que o Espírito Santo do Senhor tenha esta capacidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, vamos agradecer a Deus por todos que estão conosco, o nosso irmão Odair Carvalho, a nossa irmã Fátima, o nosso irmão Toninho, a Gilda, que também nos acompanha nas redes sociais, nossa irmã Rita Santos, que todos sejam abençoados. A Ângela, lá da Praia Grande, também está nos acompanhando. Que todos possam ser abençoados nesta noite. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus continue se revelando a nós, que esta palavra possa frutificar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, ou no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, nós queremos agradecer e te louvar por esta mensagem, Pai eterno, tão gloriosa, a autoridade da ressurreição. Que nós possamos levar esta que é uma verdade, levar ela para toda a nossa vida, Senhor. Que ela seja, Pai eterno, a fonte da nossa convicção. Que nós possamos desfrutar desta autoridade revelada na ressurreição de Cristo. Que nós possamos ter esta convicção em nosso coração. Que a nossa vida, Pai eterno, possa ser baseada nesta convicção. E que esta autoridade revelada na ressurreição possa fazer parte de nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aquilo que eu não fui capaz de elucidar, aquilo que eu não tive capacidade de esclarecer, que o Teu Santo Espírito o faça no coração de cada um de nossos ouvintes nesta noite. E o que o Senhor alcance todos aqueles que necessitam, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Engenheiro Mauro, que Deus também te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Nós já vamos estar encerrando. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês nesta noite. Que vocês tenham uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos na nossa live, eu e o pastor Cristiano. Estaremos ali falando a respeito da palavra de Deus, falando acerca das Escrituras, falando acerca da vida cristã. Que você possa participar junto conosco. Quinta-feira, a partir das 20 horas, na nossa página no Facebook, Ministério Acolhendo Almas. Que você possa nos acompanhar em nome do Senhor Jesus Cristo. E no próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui novamente, juntos, eu, pastor Cristiano, e você aí, nos acompanhando, através da transmissão online, mais cheios da presença do Espírito Santo do Senhor sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, com toda a gratidão, por ter nos acompanhado, por estar nos acompanhando. E, humildemente, eu quero te pedir para que você compartilhe este vídeo, que você compartilhe as nossas mensagens, para que nós consigamos alcançar o maior número de pessoas, para que nós consigamos acolher o maior número de almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você nos ajude nesta divulgação, que você nos ajude nesta caminhada em nome do Senhor Jesus Cristo. E também não somente nas nossas páginas da igreja, mas o pastor Cristiano também tem suas páginas no Facebook, no Instagram. Eu também tenho as minhas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Que você possa nos acompanhar na minha página lá no Facebook e no Instagram. Todos os dias, a cada 2 horas, eu estou divulgando uma mensagem, um versículo, algo que vai te ajudar a se aproximar de Deus. Nós temos também lá no Spotify os nossos podcasts, com todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, uma mensagem nova que vai edificar a sua vida, um devocional que vai edificar a sua vida e te ajudar na sua caminhada cristã. Lá no Spotify, Porções de Fé. Porções de Fé. Nos acompanhem lá também em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar te abençoando, te protegendo e te fortalecendo. Que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, você e sua família, por toda a semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e todas as consolações que há no Espírito Santo do Senhor estejam com todos, desde hoje para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.